John Ramirez cresceu no Bronx, onde seus parentes praticavam santeria. A parte do meu pai veio de uma família de bruxas e feiticeiros. Meu pai era muito pesado em santeria, muito pesado em espiritismo. John ansiava por um relacionamento com seu pai, mas seu pai era abusivo. Não havia amor, não havia compaixão. Víamos ele bater na minha mãe, lá em casa. Quase sempre chegava bêbado, exigindo coisas, pedindo coisas. Se as coisas não eram feitas de certa forma, era sempre posto para baixo, com palavras pejorativas, mariquinhas, estúpido, você não vai ser nada, esse tipo de coisa. Eu só ficava ao lado da porta, olhava e via o que ele ficava fazendo, porque eu ficava esperando para ver se não havia tempo para mim, para ter alguma interação dele comigo. Ei, pai, fiz alguma coisa? Mas ele estava ligado aos demônios, estava ligado ao espiritismo. A mãe de John também foi influenciada pela santeria. Por sugestão de sua tia, ela levou John a uma leitura de tarô. Ela disse em suas cartas que eu tinha 30 dias para fazer a cerimônia ou eu ficaria cego. Por isso minha mãe, como uma boa mãe, não queria que nada acontecesse com seu filho. Então fizemos. Vendaram meus olhos, fizeram um banho para mim com ervas e começaram a cantar e chamar seus 5 deuses principais da santeria. A partir desse momento, a vida de John mudou. Toda a minha personalidade, tudo que eu representava como menino, não estava mais lá. Eu senti como se alguém pegasse um cobertor preto e me cobrisse com ele, espiritualmente. Eu respondia não só minha mãe e meu pai, mas eu estava respondendo aos demônios, na verdade. O envolvimento de John com santeria se aprofundou rapidamente. Eu estava sendo ensinado e treinado com a alta hierarquia dos adoradores do diabo. Eu ia infiltrado em funerárias, agindo como se eu conhecesse a pessoa que morreu porque eu queria comprar a alma dela, porque eu podia obter essa alma e colocá-la em alguém, para morrer igual. Quando traficantes de drogas morriam na rua, eu queria correr e tirar o sangue porque eu podia usar esse sangue para fazer bruxaria. Pela primeira vez em sua vida, John sentiu-se poderoso e respeitado. As pessoas sabiam que eu era uma força a ser reconhecida. Eu gostava desse poder. Eu era taxado apenas como um menino. Agora eu tinha a autoridade e o poder para fazer o que eu quisesse. Quando John tinha 13 anos, seu pai foi assassinado em uma briga de bar. John deu crédito ao diabo para aliviar o sofrimento de sua mãe. Eu ficava até às 5 da manhã clamando a Deus, dizendo, ajuda minha mãe. Ninguém apareceu. Mas o diabo apareceu porque ele matou meu pai. Acreditei no que o diabo disse, ninguém te ama, mas eu te amo. Seu pai não pôde proporcionar a você, mas eu sou seu provedor. O diabo disse para mim, faça a religião. Eu vou te dar o que você quiser. É só pedir. John diz que Satanás se tornou o pai que ele nunca teve. John se dedicou a ele. Eu acendia minhas velas, eu cuspia rum. Eu cuspia a fumaça do charuto. A fumaça do charuto significa poder. Se eu não tinha dinheiro para um galo, eu me cortava e usava o meu próprio sangue e o despejava. Toda a atmosfera da sala mudava. E sabe que havia algo lá. E quando ele está lá, você tem que tratá-lo como um membro da família. Meu pai, estou aqui. O que você gostaria de falar comigo? O que você quer que eu faça? Conforme o tempo passava, John também praticava as artes das trevas fora do seu apartamento. Ele visava os cristãos em particular. Nos clubes eu ia em busca de cristãos. E eu sabia que no clube você estava na diversão do diabo. Então eu sabia que se eu pudesse chegar em você e você já tivesse bebido um bocado, eu sabia que tudo que eu tinha que fazer era dizer, escute, eu tenho algo para te dizer. E a pessoa dava brecha dizendo, o que você precisa me dizer? Você me deu a porta de entrada. Eventualmente, John tornou-se sumo sacerdote em Palo Mayombe, uma forma de espiritismo africano. Conforme ele se tornava mais poderoso, John levou a guerra a sério. O diabo me disse que eu tinha que ir para a vizinhança no reino do espírito, para enfraquecê-lo no natural. Tudo que você matar no reino do espírito pode matar no natural. Eu deixava meu corpo em casa e me projetava de forma astral em diferentes bairros, regiões, estados, em diferentes países. Enquanto eu voava para os bairros, eu falava maldições para a vizinhança, falava coisas que eu queria que acontecesse para o bairro. Às vezes eu entrava em um bairro e podia ver esse grupo de pessoas no reino do espírito na esquina orando, de mãos dadas, cabeças inclinadas, orando acima de uma tempestade. E eu não tinha sucesso naquele bairro. Aquele bairro foi santificado, abençoado pela oração. Você não podia tocá-lo. Mas nos outros bairros, fazia festa. Naquela época, John conheceu uma garota que lhe intrigou. Eu disse, bem, sabe, eu poderia sair com ela. Ela é bonita e me chamou para a igreja. Ela também convidou John para conhecer seus pais,
que falaram com ele sobre Jesus. Eles apresentaram a Bíblia. Ei, escute, queremos falar com você sobre isso. Fiquei tipo, eu não posso ir mais lá, eles são loucos. E eu disse, me deixa fazer a digestão, depois você fala desse tal Jesus. Então depois que eu a deixei, eu ia adorar ao diabo e matar animais durante toda a noite. E depois eu voltava e a via, mas ela não sabia. John achou os cristãos divertidos e inofensivos. Nós tínhamos um sistema diferente do deles. Eles têm coisas como beijos, aleluia, nós te amamos. Eu continuei indo à igreja para agradá-la, mas eu não deixaria as pessoas que eu era comprometido. Numa manhã de domingo, o pastor deu uma chamada para virem à frente. John foi à frente, mas ele não estava preparado para o que aconteceria em seguida. Eu disse, bem, o diabo não pode me tocar aqui. Estou na frente do pastor agora, estou protegido. De repente, fiquei possesso, agarrei-o pelo pescoço no ar e disse, eu vim para você. E todos aqueles homens grandões saíram de seus assentos e tentaram me agarrar e eu os jogava como papéis. Então, 200 e poucas pessoas levantaram as mãos. Uma guerra espiritual para uma pessoa que teria matado a todos num piscar de olhos. Eu vi o poder de Deus na igreja. Um dos caras sussurrava no meu ouvido, diga, Jesus é o Senhor, diga, Jesus é o Senhor, diga, diga. E eu não podia abrir a boca. E de repente, eu consegui dizer, Jesus é o Senhor. E o diabo me deixou. John ficou envergonhado com tudo isso, mas não soube o que fazer a seguir. Um dos anciões da igreja se aproximou dele dias depois. Ele disse, Jesus quer que você tenha isso. Ele me deu uma camiseta que dizia, você é um guerreiro de Cristo. Porque alguém chegou e disse, aqui está um dom de Cristo, porque Ele te ama. Para mim, isso foi incrível. Eu não podia acreditar que Jesus me amava. Mas eu estava comprometido com o lado negro. Estava comprometido com os demônios. Estava comprometido com o diabo. E eu estava entre dois mundos. Numa noite, John decidiu acabar com a luta entre os dois mundos. A única maneira que ele sabia. Eu disse, sabe, o Senhor Jesus não pode me ter, o diabo não pode me ter, é melhor sair do suicídio. Na minha ignorância, na minha vergonha, em minha mente eu estava tão longe, espiritualmente drenado. Esgotado espiritualmente. John não sabia como orar, mas ele começou a falar com Deus. Não sei como eles chamam você, Jesus, sei lá como chamam na igreja, eu não gosto de você, eu nunca gostei de você, eu nunca tive nada a ver com você, não quero relações com você, eu te odeio, não quero fazer parte de você, eu nunca quero ser um cristão. Eu negarei você, se isso vai te afastar de mim. Vou adorar o diabo até o dia que eu morrer. E eu sussurrei, se você é maior do que o Deus que eu sirvo, então você me mostra hoje à noite ou me deixa em paz. John foi dormir e sonhou que estava em um metrô. O trem estava cheio de gente. Seus rostos foram drenados e estávamos indo para um lugar que eu sabia que não era bom. E como o trem ia mais rápido que a luz, havia uma senhora vestida muito elegante. E ela começou a falar em línguas demoníacas e eu entendi a língua, traidor. Você está nos deixando. Então eu tentei chegar no meio do trem, no meio do povo, para que ela não me alcançasse. E um estouro. As portas se abriram e eu acabei no inferno. John saiu de dentro do metrô e entrou na escuridão. Enquanto eu ia para os túneis do inferno, o calor não era um calor que você sente na terra. Ele te prende e as cordas do medo te enlaçam. Não há esperança, ela foi removida. Quando eu cheguei numa parte do túnel, o diabo veio maior e mais forte como eu nunca tinha visto. E ele me disse, estive com você quando tinha 9 anos de idade. Tenho sido um pai para você. Eu te dei tudo. Ele disse, vou mantê-lo aqui, porque se eu puder mantê-lo aqui, você não vai acordar. No andar de cima, que é na terra. E ele disse, você me pertence. Você não vai sair. Você sabe muitos segredos da minha religião. E quando ele veio para me agarrar, me destinar, esta cruz de 1 metro apareceu nas minhas mãos. Não consegui entender como uma cruz apareceu na minha mão, eu nunca liguei para a cruz. Eu a coloquei no diabo. E ele se sentiu como um nada, como se ele fosse um bebê, sem poderes, ao pé da cruz. Quando John acordou, ele era um homem mudado. E eu soube que Jesus é o Senhor. Eu dobrei meu joelho para a cruz. E Jesus entrou na minha vida. Peguei um pedaço de papel branco e escrevi, sou o servo de Jesus Cristo e eu vou te servir todos os dias da minha vida.
John jogou fora todos os seus apetrechos de feitiçaria, mas a batalha não tinha acabado. Ele ficou sob ataque espiritual todas as noites pelos próximos meses. À noite, eu sentia uma presença entrar no quarto. Então, quando eu me virava para ver, na realidade, às vezes, eu vi o que estava ali. Ou às vezes eu queria, de alguma forma, fechar os olhos e adormecer. Eu sentia as mãos de alguém agarrando a minha garganta e tentando me puxar para fora da cama. E tentando arrancar a minha alma do meu corpo. Às vezes eles me agarravam pelos pés e a cama balançava. E eles faziam a cama levitar junto comigo. A tal ponto que às vezes ia até o teto. Eu não conseguia respirar, eu não podia gritar, eu não conseguia falar. Eu sentia como se estivesse sufocado, quase morrendo. Eu tentava chamar por Jesus. E as palavras não saíam, e por fim as palavras saíam. Jesus me ajude, Jesus me ajude. Salve-me. E aquilo ia embora. John não entendia por que Deus permitiu essas lutas noturnas. Perguntei ao Senhor por que permitiu que isso acontecesse. Por que esse tormento? Por que permitiu que essas coisas me abusassem dessa forma? Eu dei minha vida para você. Eu disse que iria lhe servir. E ele me disse, eu queria saber o quanto você me ama. O quanto confia em mim. E o diabo nunca mais apareceu em minha casa novamente. John diz que ele não trocaria nada pelo que ele encontrou em Cristo. Por 25 anos da minha vida, eu fui capaz de fazer qualquer coisa a qualquer um, em qualquer lugar, quanto que se disponham, para ganhar a Cristo. Ele é o meu uno. Ele é o ar que eu respiro. Ele caminha comigo. Eu posso ouvir o som de sua voz no meu ouvido. Hoje, John compartilha o Evangelho com todos que puder. Ele escreveu um livro sobre suas experiências chamado Fora do Caldeirão do Diabo. Eu tenho sido vitorioso em Cristo, eu tenho paz, não sou mais vazio. Tenho satisfação, eu tenho um propósito, eu tenho um destino hoje. E tudo porque eu disse sim para a cruz. Agora eu sou um evangelista para o reino da luz. Não há mais um evangelista para o lado negro. Eu exponho o lado negro cada vez que o Senhor me dá uma chance. Porque você não tem que morrer pelos seus pecados. Você não tem que derramar sangue, como no Palo Mayombe. Jesus derramou sangue por você. Esse é o sangue que conta, o único da cruz.